pessoal! Mais uma vez estamos ao vivo para o Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou escutando o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Nascida e criada na cidade de Jundiaí, São Paulo, a minha convidada cultiva uma relação de vida com a música desde pequena, enquanto frequentava a igreja. No final do mês passado, ela lançou a faixa No Teu Mar, em parceria com o também cantor Matheus Aldan. Vamos receber Natália Maci. Olá, Olá, bem? tudo Só bem não e sei se eu você? falei seu nome direito. Natália Oi? Maci, assim? Mazi. Mazi. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra te receber aqui. Obrigada. Só que tá dando eco aí? Eu tirei agora do Wi-Fi e deixei no 4G, que é melhor. Ah, Ver se beleza. melhora. Tô ouvindo o meu robotizado, mas tudo bem. Então, como eu estava falando agora no começo, você lançou recentemente a música No Teu Mar, né? Que em apenas 4 dias no YouTube vem somando diversos comentários positivos. E como tem sido a recepção da música pelo público e como foi trabalhar com o Matheus? O Matheus, ele é um dos meus melhores amigos e eu tinha muita vontade de fazer algum trabalho com ele, até porque a gente compõe bastante junto, né? E a gente nunca tinha cantado algo para lançar. E aí eu não dei muita opção não, tá? Só cheguei e falei, você vai gravar comigo tal música. Pô, Ele falou, arrasou. E as pessoas têm me falado muito, se tornou minha música favorita, não sei o que lá, porque é bonitinha, né? É uma música uhum, romântica. sim. E, bom, apesar de não ser a sua composição, né, original, a música ela foi apresentada por uma amiga, né, uma declaração que ela fez, que foi a Luane Moura. Isso. E quais foram as primeiras impressões que você teve da música e o que fez adotar ela para o seu trabalho? Eu e ela, a gente estava num parque. Ela não mora aqui, né? Ela mora no Piauí. Sim. E a gente, quando ela vem para São Paulo, ela sempre fica na minha casa. E a gente estava num parque. E aí eu sempre mostro composição para ela. Ela me dá palpite, e ela me ajuda e vice-versa. E aí eu sou muito fã do Thiago York. Uhum. E ela também. Aí ela pegou um dia e falou assim pra mim, Nath, olha essa música que eu fiz muito tempo atrás, porque eu tinha o sonho de fazer ela com o Thiago York, um feat com Aham. ele. Aí ela me mostrou, eu falei, mentira. Eu falei, não, essa música é minha, agora ela já é minha. Aí ela achou que eu tava brincando, ela falou, pode pegar, porque ela é Caramba! cantora de música gospel. Então ela falou, eu não sei se eu vou lançar algum dia. Aí eu falei, então me presenteia com ela, por favor. E aí já era, entendeu? É minha. Gente, então nesse caso, essa entrevista é dela, tá? Da É Natália, a tá? entrevista da Luene. Não tem nada a ver comigo, não. É uma curiosidade bacana sobre essa música, realmente, né? Que ela foi escrita pensando com feat, né? Com o Thiago York. E, por sinal, você falou que é uma das suas inspirações, juntamente com a cantora Sandy, a Cia e a Aurora. Nesse caso, qual acredita ser o seu maior sonho como cantora? Você O pensa? meu maior sonho como cantora, É. é cantar no Allianz Parque. Hum. Aí em São Paulo também, né? É, é meu maior sonho, assim, maior. E qual foi o maior show que você já encarou? Eu já encarei, foi o que eu participei com o Thiago York, que eu tive a oportunidade de cantar com ele. Arrasou. E o seu trabalho na música ficou bastante conhecido após a participação do Canta Comigo 3 da Netflix, onde é uma prova que o candidato, né, tem que ser capaz de conquistar 100 jurados para cantarem juntos, além de ter participado também no The Voice. Você pode falar um pouco mais sobre como foi a preparação para esses dois programas e principalmente como ficou sua vida após eles? A preparação foi nenhuma, né? Porque eu tava
Tinha acabado de voltar para a música, porque eu trabalhava com contabilidade, eu fiquei bastante tempo, né, afastada da música. E aí aconteceram muitas coisas que me deram esse start para voltar. E eu nunca tinha tido experiência de palco. E eu tinha acabado de passar por muitos perrengues. Sabe aquela fase da vida que vem alavanche, assim, e vai te derrubando cada Sim, vez mais? sim. Então eu estava muito abalada emocionalmente. Eu sempre fui muito tímida. Então, quando eu vi muita câmera, eu comecei a entrar em desespero. Quando eu vi que eu ia ter que cantar em público, eu estava fazendo aula de canto não fazia muito tempo. Então, eu estava zero preparada emocionalmente, fisicamente. Mas foi uma experiência incrível. Eu nem imaginei, né, que eu fosse chegar. A do The Voice, eu fui até a fase final, antes da TV. Eu, de medo, de vergonha, eu não fui. Caramba. E a do Canta Comigo, eu cheguei a encarar, né, o palco. Mas aí, depois disso, eu falei, não, se eu quero isso, eu vou me preparar, eu vou, né? E aí eu comecei a focar mais na aula de canto, em aula de preparação de palco, para dicção. Aí eu comecei a encarar câmeras, que eu odiava tirar foto. Eu ia falar, você participou do show com o Thiago York, participou do The Voice. Como é que é amigo do caralho, mano? Sim. O meu pai fala que ninguém percebeu que eu tava intacta, assim, no show. Mas eu tava com muito medo, muito nervosa. Eu sempre tive muito medo, né, de exposição. E olha só com que dom que eu nasci. Gabi tava falando aqui, ó, vai abrir o show do Coldplay no ano que vem. Vamos esperar. Se Deus quiser. Pensou que sonho? Bom, no caso, atualmente você está se dedicando à preparação do seu primeiro álbum, né? Que em uma divulgação você chegou a falar que está sendo o seu melhor trabalho até agora, juntamente com o Tomar. E sendo o projeto que mais tem te dado frio na barriga, por assim dizer. Por que esse nervosismo e como você avalia a importância desse lançamento agora para sua carreira musical? Quando eu lancei um EP, eu tava começando, assim, então eu tava, seja o que Deus quiser, né? E agora já fazem 4 anos que eu voltei pra música. Uhum. E quando eu escrevi meu EP, eu falei, cara, tá incrível. E eu virei pra pessoa, né, que eu tava fazendo um curso e falei, eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa melhor que isso. Eu falei, então eu tava segurando aquilo. E ele falou pra mim, ele falou, se você não tem capacidade de fazer algo melhor que isso, algo que é mais você que isso, é porque você não é uma artista. Aí eu peguei e falei, você tem razão. Decepção. E Eu tô agora, sentindo decepcionada. primeira vez eu vou lançar músicas que me representam, entende? E é por isso que tá esse friozinho na barriga, porque às vezes a gente se esconde tanto, né, do mundo, e às vezes o que eu vou falar numa música pode ajudar alguém. Então, eu tô com esse frio na barriga por isso, porque são músicas que eu escrevi para pessoas que fizeram parte da minha vida. E nos outros álbuns, as músicas não eram para alguém específico. Nenhuma música foi para alguém específico. Eram músicas que eu escrevia. E dessa vez não. Esse álbum são todas as meus exageros, entendeu? Ou seja, se você conheceu a Natália há um tempo atrás, fez alguma coisa errada, toma cuidado. Ah, acabei de postar uma no Stories que eu acabei de fazer. Tá assim agora. É... Música pra ex. Tem algum dedicado? Tem. Vai ser difícil. Tem, Que eu... só que eu sou muito generosa, então a música é da parte boa, das partes bonitinhas. Boa. Aqui botaram Sagitariana com medo de câmera, existe? Pois é. Eu não tenho nada a ver com signo. Só sei que meu signo é touro porque alguém me falou. Então, É que bom, Sagitário é um signo mais espoleta. Eu era espoleta quando eu era criança, e aí foram acontecendo traumas, eu acho, né? Na parte de crescer assim, eu fui me fechando. E agora eu estou me desvinculando desses traumas, estou voltando à liberdade de expressão. E é isso aí. isso. Isso aí. Bom, você falou que o cara chegou a te questionar, né, se você era uma artista, né? Por você ter esse nervosismo.
Nesse caso, você tem uma definição do que seria você como artista? Como você se definiria? Eu defini que eu sou humana, Uhum. primeiramente, né? Antes de ser uma artista. Então, eu sentia muita falta de se os outros artistas têm essas fragilidades que eu tenho também. Porque eu vejo que eles se recuam muito, né? Tipo, o Nando Reis não mostra muito a vida dele, né? Pública. Sim, Thiago sim. York, direto dá aqueles sumiços dele. E Ana Vitória também não é uma. Que são os artistas que eu acompanho, né? E eu pensava, falava, cara, será que só eu tenho essas crises de falta de criatividade, sabe? E não. E hoje eu entendi que eu preciso falar para as pessoas que você buscar um sonho, independente de você ser um artista ou não, você é um humano. Sim. Então você vai ter suas quedas, você vai ter suas subidas. E eu, como artista, eu quero ser isso, eu quero ser eu. Quero mostrar que eu também erro muito e que eu Uhum. tô atrás de, sei lá, eu acho que o propósito da vida do artista não é para si, né? O propósito, ele é um conjunto, é para os outros. A gente vive em função de do outro. Sim. E isso que é bonito. E para você esconder esse nosso lado humano é um erro pra gente conquistar arte, pra gente conquistar sucesso. Eu não acho um erro, mas é que assim, às vezes a gente precisa realmente se esconder para conseguir criar, para conseguir ter essa paz que a gente precisa, né? Só Uhum. que nisso, o outro que tá começando fica tipo, Ele não ele deve entende. ser uma pessoa da paz, uma pessoa zen, que não tem problemas. E tem problemas, é estressado, é da paz, ri, chora, sabe? Eu acho importante isso. E eu não fazia isso, eu só mostrava na minha rede social quando eu tava bem. E eu entendi que não. Agora eu mostro, eu falo, gente, eu tô insuportável, eu tô chata hoje, tô feliz, tô triste, fiz coisa errada, levei multa. E aí, porque a gente acha que o artista é só olhar uma arte, né? Tipo assim, numa galeria e chorar de sensibilidade. Não é. A gente é humano. Sim. E além de estar disponível nas plataformas digitais, a música ela também ganhou um videoclipe dirigido pelo Gabriel Barros e que se ambienta um jogo de basquete, né? Fazendo uma retratação ao início de um relacionamento, começando por uma competição até chegar ao consenso de diversão, no caso. Como você chegou até essa visão, né? E por que a escolha do esporte como forma de narrativa? Eu comecei a analisar muitos casais. Uhum. Eu sou muito analítica, né? Eu presto muita atenção nas coisas assim. E, e eu vi que o início do relacionamento as pessoas sempre estão jogando juntas, né? Sim. Muitas vezes é um para ver o outro feliz. Ah, você gosta de pizza? Vamos comer pizza. Aí sempre juntos. E aí, Uhum. conforme vai passando o tempo, eu não quero isso hoje, quero isso. Ah, não, mas você não era assim. E aí começa um mudar do outro. Aí qual que é a minha cabeça, né? Tipo, em relação ao jogo. Que quando você está no relacionamento, você tem que jogar junto com a pessoa, independente, nunca jogar contra. E eu vejo que a maioria dos relacionamentos você acaba jogando contra, competindo com o parceiro. Sim. E é isso Uhum. que leva a muitos relacionamentos frustrados, né? Tipo, eu passei por muitos desses. E aí a escolha do esporte foi porque o Matheus, ele joga todo domingo basquete. E aí eu Aham. falei, Matheus, é isso, high school. Aí eu fui atrás de uma quadra, eu fiquei desesperada atrás de uma quadra, que eu encuquei com essa ideia. Foi um insight. Eu vi que o Matheus jogava e eu falei, gente, relacionamento, jogo. Aí eu comecei a ficar doida, acordei de madrugada. E assim, Sim. Só pra eu ter uma ideia, qual é a sua idade? Só pra saber se é da geração que eu tô imaginando que é. eu tenho É. 29. Ah, tá certo, então. Geração de Letinho. Geração do quê? Bom, de Letinho, High School. Entendi. Eu esqueço que é mais Uhum. antigo. Bom, uma coisa. Nesse caso, a minha curiosidade é se você também gostava do esporte, se você levou muita bolada, como é que foi a gravação do clipe? Olha, eu joguei quando eu era criança.
nem adolescente, era criança. Sabia mais ou menos bater a bola. O Matheus me deu um pau no jogo. Só que a câmera não mostrou isso, tá? Porque a gente, né, manipula tudo. Mas Aham. ele joga super bem. Eu não jogo, não. E quem vê o vídeo acha que é lindo, né? Não, não foi nada daquilo, gente. Foi uma enganação. Mas eu fiz uma cesta. Boa. Comentário aqui também. É muito bacana aproximar o artista do fã mostrando que é humano. Você, cada dia que passa, ganha mais a minha admiração. Quem comentou aqui. Obrigada. Natália, então, entrando um pouco mais na sua história, você começou a ter contato com a música ainda na infância, né? Quando frequentou a igreja, né? Aprendeu a tocar por conta própria, vários instrumentos. Autodidata. E para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua paixão, como aconteceram esses primeiros interesses em se aproximar da música e a partir de qual momento ela deixou de se tornar um gosto, assim, um hobby, né? Para virar uma profissão? Olha, eu comecei com 4 anos. Eu lembro que eu participava de um movimento na igreja que vinha da Espanha. Aham. Então, nas músicas tinha castanhola, que é um instrumento espanhol. Sim. E eu, com 4 aninhos, fui fazer o quê? Ir atrás da castanhola. E aí eu comecei a desenvolver na castanhola que todo mundo ficava, meu Deus! E tanto que é meu instrumento favorito, né? Até hoje. E aí, com 8 anos, a minha irmã já tinha um violão, que ela fazia aula de violão. Pedia para ela me ensinar, ela não me ensinava. Aí eu pegava o violão dela, pegava os caderninhos que tinha, porque na época não tinha internet. Eram caderninhos, livrinhos, biblioteca, tá, gente? Obrigada. Sim. E aí eu ia imitando os desenhos e tocando. Aí com 11 anos eu comecei a fazer paródia, aí eu ia fazendo tudo. Tudo. Comecei a cantar e tocar na igreja e quando eu fiz 18 anos, veio a crise do que eu vou fazer agora, eu preciso ganhar dinheiro Uhum. e vem aquele negócio na cabeça de mãe e pai que não quer que você vá Todo pra mundo com 18 música. passa por isso. Sim, todo mundo passa por isso. E aí ninguém queria que eu fosse pra música, porque a música tinha que ser só da igreja e não era isso, sabe assim? E Aham. aí, na onda, né? Alguém te perguntou se ia dar dinheiro, é isso? Todo mundo pergunta. Todo mundo me pergunta até hoje com o que eu trabalho. E aí eu falo, ai, gente, obrigada, tá? E aí eu fui, trabalhei com muitas coisas. Trabalhei em produção, trabalhei com contabilidade, trabalhei em loja, trabalhei na feira vendendo pastel, sempre trabalhei de domingo a domingo. E teve um momento na minha vida que eu tive um start, que eu perdi uma pessoa muito importante para mim, que para o suicídio, que foi a época que eu fiquei muito mal. Perdi uma tia também, e sofri um acidente. Foi tudo assim, um atrás do outro. Meu Deus. E aí eu pensei, falei, cara, se eu morrer hoje, eu vou morrer deixando o quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Fiz só pelos outros, nunca fiz nada por mim. Assim, né? Nenhuma realização minha. Porque se eu tivesse me realizando vendo os outros se realizarem, não, eu tava fechando um balanço de uma empresa. E aí Uhum. eu peguei e enrolei ainda, hein? Demorou mais um ano nesses medos e medos, até que teve um dia que eu tive coragem, pedi para sair. E foi isso. E no dia que Foi. eu ia sair, eu cantei com o Thiago York. Um dia? O dia. Como isso aconteceu? O dia que eu cantei com o Thiago York, fazia um ano que eu tinha sofrido um acidente que eu tinha dado esse start na minha cabeça. Foi certinho, dia 11/11/2018. Eu sofri o acidente, dia 11/11/2019, cantei com o Thiago York. Ah, tá. Foi um ano depois, né? Ano depois do acidente, Gente, eu achei quando que eu ia sair da cena. Não, eu achei que você falou, no mesmo dia, você saiu do hospital e foi pra lá. Não, um ano depois, na mesma data. E aí demorou um ano ainda para eu virar essa chave e ter essa coragem, né? De sair que as E pessoas e falam, esse dia virou um marco, né? virou. Tem uma E, tatuagem. e como é que você subiu no palco com ele? Como foi essa oportunidade? Todas as minhas amigas são maravilhosas, né? E essa minha amiga, ela sabia que eu era fã do Thiago York e ela falava, não, acredito muito no seu potencial. Ela, Uhum. você vai cantar com ele. Eu falava, não, para de graça. Porque eu era tímida, desesperada, assim. E Sim. aí, nesse dia, estavam meus pais, eu e ela. E aí, abaixou a luz, assim, quando ele tava diminuindo a música. E foi aí que ela correu pro palco e começou a falar com ele. E foi assim.
Tá aí, empresário desde o início, são os amigos. Meus amigos são os melhores. E uma coisa que eu fiquei curioso, você falou que começava a fazer paródia, né, no violão. Sim. Eu fazia paródia então quando a internet nem tava bombando, né? Porque as paródias no YouTube você encontra várias, Cifra Clube, né? Sim, Como é que foi? Você fazia foi, na quinta série. você foi na Barça da música. Fazia na quinta série. Eu tava na quinta série em 2005. Tá aí, como é que foi? E durante esse processo teve até um momento onde, através dos conhecimentos, né? Você acabou criando poesias, né? Que você falou, né? E a partir dela você começou a fazer suas próprias músicas, como a gente tá falando. Você se lembra de como foram as primeiras composições? Eu não sei como que saía. Eu sei que eu sabia poucas, né, notas no violão. Uhum. Então eu tocava e ficava vendo o que que ia combinar. E aí eu Sim. fazia as poesias por isso, né? Porque a poesia ela é uma combinação. E aí eu ia Sim. fazendo aquelas musiquinhas bonitinhas assim, sabe? Uhum. E foi assim que começou. Bacana. E hoje em dia, como funciona o seu processo criativo? O que te inspira hoje? Hoje o meu processo criativo é um processo mais interno. Eu vejo o que está me incomodando, o que eu quero falar, o que eu preciso falar, o que eu estou sentindo, o que Quem eu quer quero atacar? presentear, o que eu quero cutucar. É minha maneira de expressão. E aí eu vou, hoje eu entendo um pouco mais, né, dessa parte da escala musical. E aí eu falo, o que que eu quero? Quero uma música triste? Aí eu vou pra escala triste. Eu quero uma música mais feliz? Eu vou pra escala feliz, sabe? Uhum. E é assim, mas eu não tenho um segredo. Depende. Eu tava com uma trava criativa desde novembro. E aí, hoje, de ontem para hoje, eu voltei a compor. E é assim, E o que tirou essa trava de novembro? uma decepção. Calma aí, rapidinho. Oi, mãe. Ué? Hum, Hum? pode continuar. Ah, fugir da pergunta, então. Depois a gente vai descobrir o que foi essa trava de novembro. Ah, foi decepção nessa parte de relacionamento. Ih, não precisa falar não. É difícil. Tá. Agora eu entendi porque sua mãe te chamou. Então tá. Além do primeiro álbum que você estava trabalhando, você tá trabalhando no momento, o seu primeiro lançamento foi o EP Peculiar, que teve a produção do Alexandre Iene. Fazendo um balanço daquela época para o que você é hoje, o que você acredita que mais tem evoluído do seu primeiro projeto para o lançamento desse primeiro EP agora? Olha, eu evolui muito. Eu não imaginava que eu ia ter mudado tanto a minha cabeça. Não imaginava que eu, sei lá, eu olho para os clipes, eu falo, gente, parece que eu fiz esse clipe 15 anos atrás, porque até a minha aparência eu acho que mudou bastante. Eu não Uhum. sei explicar o que a música me fez amadurecer. Naquela época eu não tinha experiência de nada, eu nem tocava nos lugares, a não ser na igreja. Uma música, sabe, por final de semana. E depois disso eu comecei a tocar nos lugares. E hoje tem época que eu toco 6 vezes por semana, 7 horas por dia. 7, 8 horas por dia, são mais de 150 músicas. Então, Uhum. eu comecei a entender que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas sabe assim? E eu comecei a receber isso de uma maneira diferente, porque quando lançou, né, a internet, que a gente começou a ter acesso ao YouTube, eu era bem novinha também, que Uhum. lançou o Orkut e tal. Eu postava vídeos no YouTube e eu tinha um alcance muito grande, porque na época era tudo orgânico, não era igual hoje não, tá? É. Isso aí tá falando quando chegou, né, o YouTube, né? Foi em 2009, 2010, por ali, né? Isso. E aí eu tinha um dislike e eu ficava arrasada. Eu falava, como que eu não agradei uma pessoa? E às vezes essa pessoa só fez o dislike para machucar, sabe? E eu vejo Uhum. que essa Natália de lá de trás, ela ainda existia quando eu comecei esse projeto. Porque a minha timidez, o meu medo de exposição, esse pânico, eu acredito que era por isso.
Porque eu não queria a negação de algumas pessoas. Eu queria ser aceita por todo mundo, assim como todo mundo quer. Só que Sim. sempre vão ter as pessoas que não vão gostar. E aí eu fiz todo um processo do primeiro álbum, né, do primeiro EP pra cá, de autoconhecimento em relação a quem eu sou. Porque eu entendi que se eu descobrisse quem eu era, se alguém falar algo fora do que eu sou, não vai me ferir, porque eu sei quem eu sou. Então eu acho que a minha mudança de dentro para fora, do primeiro para agora, tá muito grande. Eu vejo como que eu sofria, como que eu filmei o clipe tomando calmante, porque eu tinha muito medo do resultado, sabe? E hoje não, hoje o próximo clipe que eu vou lançar junto com o álbum foi 100% eu, foi uma entrega, entendeu? Isso também. Aquela pessoa que te deu o dislike, às vezes nem sequer te conhece, ainda mais na internet também, que é. Tem isso. E apesar de estar trabalhando e, apesar de estar trabalhando na música, o seu caminho, como a gente falou, né? Ele acabou te levando por outros caminhos, chegando com mais gestão de qualidade, né? Contabilidade. Trabalhou numa multinacional, inclusive. Considerando toda essa trajetória e para onde você está agora, você acredita mesmo que o mundo ele dê voltas nesse caso? Ele o quê? Ele dá a volta nesse caso? Considerando tudo isso que aconteceu com você? Eu acho que nada é por acaso. Eu tô entendendo isso, sabe? Uhum. Que eu comecei a ter uns insights, né, por esses tempos agora, que lembrando de cada detalhe, desde quando eu era pequenininha, para tudo se encaixar hoje, sabe? Eu Uhum. É isso. Eu não sei se o mundo dá voltas, mas eu acho que eu acredito muito em Deus e eu acho que ele não dá ponto sem nó. Entende? Sim. Até o Mateus, eu falo pra ele que eu conheci ele por um acaso. Conheci a banda dele, que me marcaram no Facebook, que eu nem olho o Facebook, mas aquele dia eu olhei. Alguém me indicando para tocar castanhola na banda dele, numa música deles. Sim. E eu falo, cara, eu só fui tocar lá porque eu comecei a tocar com 4 anos. E aí eu Uhum. conheci eles, que me deram a oportunidade de conhecer o Chapola, que é meu produtor hoje, que me deram a oportunidade de conhecer o Rick, né? Que hoje faz essa minha Da agência. Maran. É. Uhum. Então, eu acho que não existe ponto sem nó. Sim. Tudo foi traçado. Tudo É é isso. traçado, eu acredito. Então é isso. Arrasou, Nath. Muito obrigado novamente por ter citado o Eu convite. que agradeço. E foi um prazer te receber. Para quem conheceu o seu trabalho a partir da gente, onde é que a gente consegue te acompanhar? Redes sociais, plataformas? Onde você trabalha? Olha, onde eu sou mais presente é no Instagram. Uhum. Porque, tipo, eu tô tentando me adaptar ao TikTok, mas ainda tá muito rápido pra mim. Então, eu acho que é o Instagram, Spotify, o YouTube, que são as plataformas que eu mais me identifico, tá bom? Mas eu tô tentando ir pro TikTok. É. TikTok, na época da pandemia, foi uma escola, né? Todo mundo bombou no TikTok nessa época. Nossa, é muito rápido, é muito, né? Sim, tudo lá. Então tá, um abração. E, pessoal, só lembrando, se vocês perderam alguma parte da nossa live ou quer rever, ela fica salva aqui no Instagram, além do YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar pelo Camarote Entrevista. Até a próxima, Obrigada, foi Nath. um prazer. Tchau. Tchau.